residentes do Casa 8, como vocês estão? Aqui é a Ana Cabral, estamos começando mais um programa nessa delicinha de segunda. O tema desse mês é sobre redes sociais e eleições, e como eu já tinha falado no nosso Dica do Casa 8, eu sugeri um documentário chamado Privacidade Hackeada, que tem no Netflix. Ouve lá o programa que tá bem legal. A matéria do CNN, com publicação no dia 30 de maio de 2022, traz uma análise interessante sobre a presença dos principais candidatos da corrida eleitoral em plataformas de redes sociais. Nessa matéria, com base na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, Bolsonaro e Ciro Gomes estão no aplicativo que mais vem crescendo no Brasil, o TikTok. A equipe do Lula sinalizou também, no planejamento de campanha, da presença nessa plataforma. De acordo com essa mesma matéria, Jair Bolsonaro é o candidato que mais tem interação e engajamento nessa rede social. Porém, ainda que o engajamento de Bolsonaro seja alto, conforme pesquisa do Datafolha, Lula ainda assim ganharia com folga as eleições. De acordo com a publicação de uma matéria do Internet Lab, com a publicação no dia 22 de julho de 2022, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral por disseminação de fake news, onde o conteúdo fazia associação do PT com grupos nazistas, em que o Lula fazia uma analogia em que pessoas pobres seriam iguais a papel higiênico. O ministro Alexandre de Moraes determinou a remoção dessas postagens. A pesquisa de opinião encomendada pelo Data Senado identificou que é crescente o uso de redes sociais na tomada de decisão para o voto. 45% dos entrevistados afirmam ter levado em consideração informações vistas em rede social para definirem quem vão votar. É curioso que a pesquisa traz o maior impacto das redes sociais sobre eleitores de direita com escolaridade mais alta e pessoas com maior renda. Com base nessa mesma pesquisa, para 59% dos entrevistados, as regras de exibição de conteúdo de publicidade, anúncio e notícias usadas pelos sites de busca e redes sociais devem ser públicas. A partir do dia 10 de dezembro de 2021, todas as publicações no Facebook e Instagram ganharam o rótulo de direito para a Central de Informações do TSE, de modo a combater a desinformação. Pensando nisso, pessoal, fica a pergunta: as redes sociais podem definir a corrida eleitoral? E para conversar com a gente hoje, eu trouxe um capricorniano Maravigold para falar sobre esse tema do uso das redes sociais e eleições. O nome dele é Yuri Luz, ele é analista de qualidade de software de uma empresa que produz jogos, mestre em informática pela Unirio e estudou na linha de pesquisa de investigação e análise de redes sociais. O título da sua dissertação é Análise das manifestações populares brasileiras no Twitter durante a pandemia do Covid-19. Ele faz a pesquisa dele. Mas Yuri, fala pra gente, quem é você? Pode entrar. Oi, Ana, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, estar participando desse teu projeto. Adorei a introdução, minha apresentação, vou colocar até no LinkedIn, Capricorniano Maravigold. Muito bom. E vai ser muito... Estou muito animado para conversar aqui com vocês um pouco sobre o que eu estudei e minhas percepções sobre as redes sociais. Show! Para a gente conversar, eu queria entender, nesse primeiro momento, no seu estudo sobre redes sociais e manifestações populares, qual foi a percepção de conclusão do estudo que mais te chamou a atenção? Não foi nada que ninguém saiba, assim, que a gente não desconfie que aconteça. Você fala muito sobre bolha, e o que me chamou a atenção foi
a magnitude dessas bolhas, né? O que a gente chama de câmeras de eco. Na pesquisa eu analisei manifestações sobre 5 assuntos distintos, que foi o Fundeb, a break, o break dos apps, eu chamo de break dos apps, os movimentos na internet, né, de hashtag, dos Somos 70% e Somos 57 milhões, o auxílio emergencial e o Enem 2020, a realização do Enem 2020. Caramba, pautas super importantes, né? Sim, e bem distintas, assim. E quando havia dissenso, você não via interação entre pensamentos contrários. Pensamentos iguais de diversas vertentes, elas se misturavam ali na rede. Mas os pensamentos contrários, as opiniões divergentes, elas não se encontravam muito, não tinha muita interação. Uhum. E isso me chamou bastante atenção. E em outras não tinha dissenso algum. Era só você falando para pessoas que concordam com você. Ah, entendi. E isso me trouxe essa reflexão de a gente pensa sempre que a gente está defendendo, compartilhando coisas, uma pauta, uma causa, mas será que o algoritmo das redes sociais, ele leva esse conteúdo para quem precisa receber, para quem não concorda ou ainda não está convencido disso? E essa foi a reflexão, os pontos maiores que eu tive, porque ali eu vi que muitas vezes não. E eu estou falando do Twitter. O Twitter tem meios de você divergir melhor, de você acessar e buscar descoberta de conteúdo. Você consegue fazer melhor no Twitter, e no Twitter já não acontecia isso. Caramba, então você acha que o algoritmo, ele de alguma forma, ele não encontrava na contrariedade das ideias das pessoas que tinham percepções contrárias àquela pauta que você estava estudando, não tinha casamento, e o algoritmo ele trabalhava para camuflar essa contrariedade, mais ou menos? Seria mais ou menos isso? Eu acredito que o algoritmo eles não abrem, né, para dizer como que ele trabalha, como que ele traz o conteúdo, leva o conteúdo das pessoas, né? É muito baseado em quem você segue e quem segue você, né? O que você forma ali de rede, né? De conexão. Rede social é até bom definir, não fica muito claro para as pessoas quando a gente está falando de plataforma de rede social. O WhatsApp, até pouco tempo as pessoas achavam que era só um mensageiro na eleição de 2018 que começa a ter essa percepção de rede social, mas sempre foi uma rede social. YouTube é uma rede social, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Rede social é qualquer rede social online, né? É qualquer plataforma onde você tem a sua página e você consegue conectar com outras pessoas, criar relação com essas pessoas direta, direcional ou não direcionada, que é como a gente chama, né, na teoria dos grafos. Quando a sua conexão, você segue a pessoa e ela segue de volta, você tem um sentido e a pessoa também cria uma conexão sentido a você. Mas ela não é obrigada. Quando você não precisa disso, né, você no Facebook, por exemplo, você cria amizade, né? Virei amigo da pessoa no Facebook. Ela já cria uma ligação entre os dois. Então não tem direção. Para entender a complexidade das redes sociais, já parte disso, né? Você tem as redes sociais que você pode seguir a pessoa, mas a pessoa não precisa te seguir de volta. Sim. Que são as direcionadas. E tem as redes sociais que quando uma pessoa aceita que você seja amigo dela, ou aceita seu convite, vocês criam uma conexão direcionada. Então você vai receber o conteúdo dela como ela vai receber o seu conteúdo. E a partir daí... Entendi. Já tem essa distinção entre o formato de plataforma que você utiliza. Nesse caso, sim, por exemplo, sim. Quando você fala do aceite de amizade, no caso seria o Facebook, ele tem uma estrutura específica e, por exemplo, o Instagram, que não depende de você seguir de volta, enfim, já tem uma outra estrutura. Isso. A rede social, né, não tem só online, né, ela tem no dia a dia, né. Eu conheço você porque você conhece o Jonathan, então você tinha uma relação com o Jonathan, eu criei uma relação com você, e aí a gente vai formando as redes sociais. Quando a gente passa, tem essa percepção, né, lá atrás, da teoria dos grafos, entende-se como se estabelece as redes sociais e começa a passar essas plataformas, né? Criar plataformas para que essas relações vão para o ambiente virtual, que são as redes sociais, online. E aí cada uma cria o grafo, né? A rede, no final, cria um grafo da sua forma, né? De como ela funciona. Dessas relações que estão ali. Isso. Então, você cria uma página, você vira um nó, né? Um vértice ali, e cada pessoa que você conecta, dependendo da forma que a rede social estabelece essa conexão, essa relação, tá estruturada, né? Pode ser direcionada, ou seja, você vai receber conteúdo dessa pessoa, mas ela não precisa receber de você, ou vai ser não direcionada. Ambos vão receber conteúdos do que for publicado por eles, compartilhado por eles.
E é a partir disso que vai se construindo o conteúdo que a pessoa vai receber, né? No Twitter, a pessoa segue as pessoas não precisam seguir elas de volta, ela recebe indicações de conteúdo baseado nas pessoas que elas seguem essas pessoas, seguem outras pessoas, aí eles começam a direcionar esse conteúdo. Mas, basicamente, o que é uma regra para essas redes sociais é te manter na tela. Então, elas vão te enviar, mostrar conteúdos que você vai parar para ler. Quando você para para ler, eles identificam que você está parando para ler e vão começar a te mostrar mais conteúdo sobre isso. Quando você abre o conteúdo, né, é um vídeo, uma foto, você abre para ver mais detalhes. É uma interação que eles sabem que é importante, que está te mantendo ali. Então, eles vão tentar te mandar mais conteúdo sobre aquilo para te manter na tela. E aí, o que acontece nessas câmeras de eco é uma pessoa que já tem um posicionamento, já está pensando daquela forma, se ela começar a receber muita opinião contrária, talvez ela não queira ficar na tela, e isso para eles não é interessante. Eles têm que mostrar, apresentar, a minha rede é lucrativa, a minha rede mantém o usuário ali por muito tempo, então você pode anunciar aqui que o usuário vai estar vendo o seu anúncio. E aí, com base nisso, por exemplo, se eu não gosto de um conteúdo X, eu tenho uma probabilidade de menor uso. E aí o algoritmo ele é reconfigurado para manter na tela, no caso, sobre assuntos que eu goste, que eu interaja, que me façam ficar ali. Sim, no início da pandemia, quando estava muito pesado assim, o clima, né? Era muita notícia ruim. Quando eu abri o Twitter e só vinha notícia ruim, eu fechava o Twitter por um tempo. Em cima daquela notícia, eu fechava, deixava um tempinho e depois voltava para ele. E aí aparecia algo interessante, um vídeo engraçado, um conteúdo de entretenimento, eu abria ele para ver. Mesmo que não me interessasse muito, para o Twitter entender que eu estava querendo ver esse tipo de conteúdo. E aí ele começava a mostrar mais coisas disso. E não ver outros tipos de conteúdo. Isso. Então é a partir daí que é criado aquele efeito de bolha, né? Isso. Que é quando você e as pessoas que estão ali com você na mesma rede social veem coisas muito parecidas, muito próximas de conteúdo. Por exemplo, você abre, aí você lê Quiabo é ruim. Você dá like no Quiabo é ruim, nesse tweet. O próximo vai ser falando de novo sobre quiabo. Quiabo é muito amargo. Você dá like de novo. E aí passa, quiabo é bom. E você fecha, ele já sabe que você não concorda com aquilo. Se você voltar, ele vai tentar manter aquele assunto do quiabo. Várias formas de críticas ao quiabo. Se você for interagindo, ele vai entender que você é uma pessoa que não gosta de quiabo. Então, tudo que é contra quiabo ali, você vai interagir e vai te manter na tela. Se for para falar positivamente dele, você não vai se interessar muito. Então, você vai sair. E ele vai aprendendo com isso, o que te mantém no aplicativo, o que te mantém no site, o que não te mantém no site. E é isso que vai balancear o que ele vai te mostrar ou não. E é aí que vem todas as complicações. É porque é a partir daí que o algoritmo vai te mostrar conteúdo sobre X pessoa e não sobre outra pessoa, né? Ou conteúdos de desinformação no processo de fake news lá e não mostrar outros conteúdos, né? Isso. E se a gente olha, indo para a política, ele tenta adivinhar o posicionamento político daquela pessoa, né? A partir de quem ela está seguindo, as páginas que ela segue também de notícias, que tem esse enviesamento, mesmo dizendo que não tem, mas existe esse enviesamento. Tem estudos, inclusive, que mostram isso, né? Se você interage com uma página, você acaba recebendo recomendações mais de políticos de direita. Se você interage com outra página de notícias, você recebe mais recomendações de políticos de esquerda. Então, eles entendem isso, né? E aí, quando a gente olha para trás, a gente teve no passado um movimento que facilitou muito o campo reacionário, né? Primeiro foi ali, eu diria ali na impeachment, que eu lembro quando as pessoas começaram a falar, vou deixar de seguir quem é a favor do impeachment. E aí você vai isolando aquelas pessoas de receber seu conteúdo. Porque, principalmente, na época eu estava no Facebook, então todo mundo que eu deixei de seguir que era favorável ao impeachment, se eu fosse defender o mandato da Dilma, na verdade, né, a pessoa que era a favor do impeachment não ia receber esse conteúdo. Eu estaria falando com pessoas que concordam comigo. Que concordam com o que você pensa, né, no caso. E depois, o segundo passo, e acho que foi o mais desastroso, foi quando aconteceu mesmo para os seguidores do Bolsonaro. Acho que começou principalmente ali em 2016, foi a campanha da prefeitura, teve o Flávio, começou aquele movimento, vamos deixar de seguir quem segue Bolsonaro, e simplesmente você abria a lista de seguidores do Bolsonaro, quem era seu amigo, e você deixava de seguir. Quem é seu amigo aparece lá e você deixava de seguir. Ou seja, não adiantava, dali pra frente, você começou o isolamento dessas pessoas, e quem estava depois, né, precisando convencer elas que aquele voto não era bom, não era positivo, não tinha mais como chegar a elas, porque elas
foram isoladas numa câmara de eco ali, que estava falando só positivo sobre ele e sobre as pautas dele. Então começou esse isolamento ativo, mas também tem esse isolamento passivo que é feito pelos algoritmos. Eu acho que o Bolsonaro, né, ele surfou muito no processo de meme. Eu ouvi um podcast, né, chamado Retrato Narrado, da revista Piauí, em parceria com a Rádio Novelo também. E aí nessa série documental de podcast, né, vem falando sobre a trajetória de como que o Bolsonaro se tornou Bolsonaro, né, desde a infância dele até o governo dele hoje. E aí, assim, o Bolsonaro, ele se utilizou muito da cultura viral, né, que a internet proporcionava para ele. E aí, o primeiro viral dele foi aquele óculos, né, que caía, assim, do daquele meme, né, que ele vinha e falava coisas sobre contra a esquerda, né, contra a Constituição, enfim, as coisas todas que ele já fala, né? E aí, assim, ele meio que como o porta-voz da verdade, né? Enfim, o cara que fala mesmo. E aí vinha, né, todo esse kkk, essa caricatura ao redor da figura dele, né? E ele viralizar e as pessoas compartilharem, aquele absurdo tomar proporções, assim, surreais, né? Sim, e foi uma forma dele ganhar visibilidade, né? Que é justamente naquilo de manter o tempo de tela, os vídeos polêmicos, mesmo que a pessoa não concorde, ela vai abrir para ver o que está sendo dito ali. Aí você já deu view, você já interagiu de alguma forma com aquele conteúdo. E para o algoritmo, aquele conteúdo é interessante para todo mundo, ou seja, todo mundo de todas as vertentes está abrindo esse conteúdo aqui, então deixa eu mostrar para todo mundo. E quem pegar ali e concordar, concordou, sabe? Isso acontece tanto com essa questão de meme, né? Tentar viralizar, de criar páginas falsas e depois tornar elas páginas para outro objetivo. Recentemente tem acontecido muito para Bitcoin, né? Uma página... Sim, exatamente. Uma página viraliza, as pessoas começam a seguir, do nada ela vira uma página de venda de Bitcoin. Mas já teve muito casos de página, teve até do senhorzinho do Slime, que era uma página e deu um tempo e depois some, consegue muitos seguidores, fica desaparecido, depois se torna uma página compartilhando um outro conteúdo e a pessoa fica, como que eu cheguei nessa página, né? E notícias também, o que é triste, né? Porque canais que deveriam estar ajudando a informar as pessoas têm se usado desse expediente para poder conseguir cliques, porque os cliques, além de deixar eles mais relevantes, né, nas redes sociais, traz dinheiro também por conta de publicidades, pessoas acessando as páginas. É a visibilidade, né, que eles precisam, e aí esse movimento dá visibilidade para as coisas que eles querem que as pessoas vejam, ainda que as pessoas não concordem, né, ou que saibam que é alguma notícia fruto de processo de desinformação, enfim. Pois é, teve 2 casos recentes que eu fiquei muito irritado no dia, não foi no mesmo dia, né, mas eu fiquei extremamente irritado, porque claramente eles tinham manipulado o título da notícia para conseguir like. O primeiro foi da Damares, não é uma pessoa que eu tenho qualquer apreço, mas ela foi um caso de estupro acho que no Nordeste, se não me engano, estava repercutindo muito a notícia e pegaram uma declaração dela. E ela, entre as coisas, assim, ela prestando solidariedade à criança, à família, etc. No final ela fala assim, infelizmente essas coisas acontecem todos os dias. Pegaram só, infelizmente essas coisas acontecem e botaram como título da notícia, que dava entendimento de uma posição contrária ao que ela tinha dito. Entendi. E só ia descobrir quando você clicasse e lesse a matéria. Outro caso que eu achei bizarro, era uma doceria, uma sorveteria ali em Ipanema, não sei se é uma sorveteria ali em Ipanema, que vende waffles com formato de tênis, né? Genital, sim. Genital. E aí um juiz proibiu a venda para menores. É um absurdo porque já tem lei que proíbe esse tipo de coisa, não fazia sentido ele reforçar isso, né? E também, se um pai levasse uma criança para comer aquilo, uma mãe levasse uma criança para comer aquilo, não ia pegar bem para esse pai, para essa mãe, iam chamar o ECA, chamar o conceito tutelar para eles, provavelmente não ficaria legal. Mas eles pegam essa decisão já absurda e deixam o título da matéria ainda mais absurdo. Falam que o juiz proibiu a venda de doces genitais. Fica parecendo que é para todo mundo. Fica parecendo para todo mundo, é verdade. Aí eu vi uma nota depois, nesse caso eu vi uma nota, que eu sigo, né, a loja, explicando que não tinha sido fechada, né, a loja não tinha sido fechada, nem suspenso as vendas, porque de fato, assim, a loja já estava preparada já sabia, né, que isso não ia acontecer, essa venda para menor
menores, né? Então, assim, houve a repercussão da matéria e tal, e aí eles se posicionaram. Assim. Porque é uma responsabilidade, né? Sim. Ele está buscando engajamento para a página ser mais entregue com mais frequência para as pessoas, trazer também dinheiro de publicidade, mas aí é a partir da desinformação, o que é perigoso e para a democracia é muito perigoso, mesmo em casos que não são diretamente ligados à política, né? Sim. Que acabam formando opinião popular sobre algum assunto. Sim. Mas Yuri, me fala, muitos países ao redor do mundo tiveram uma subida de governos autoritários e fascistas ao poder nessas últimas eleições. E aí eu queria saber, na sua opinião, né, de estudioso da área e tudo mais, qual a principal estratégia utilizada nas redes sociais por esse tipo de governo, né, para conseguir ganhar as eleições? Eu vou olhar pro que a gente teve aqui no Brasil, que é o mais próximo, e a observação ali é mais clara, né, pra gente. Sim, é próximo da realidade. Isso. Eu não acredito que eles tiveram uma estratégia principal, assim, um pouco assim, inovadora. O que foi essencial ali para eles foi o conjunto de estratégias que eles utilizaram. E são estratégias que já tinham sido utilizadas, aplicadas por outras campanhas ao redor do mundo, sabe? E eles usaram desde a pré-campanha, começou a campanha, se não me engano, ali em 2014. Você deu o exemplo do meme para viralizar, ele começa ali, você vê as declarações polêmicas e essas viralizações, elas vão aparecendo no resultado na busca do Google, você vê que tem uma explosão ali na busca do Google sobre o nome dele. Então eles souberam explorar muito bem e casar muito bem todas essas estratégias que já existiam ao favor deles. Vou dar uns exemplos aqui. Usar as redes sociais, por exemplo, para poder alcançar um público maior, né, para poder fazer campanha política, não é novo. A gente tem, pelo menos de mais concreto, né, de mais visível, a gente tem a campanha, desde a campanha de 2008 do Obama, né, com Yes We Can, a gente tem esse registro de campanhas políticas, né, campanhas eleitorais usando redes sociais estruturadas, né, bem organizadas. O que chamou a atenção ali do Bolsonaro foi porque ele não usa o que estava sendo convencional ali, que era o Facebook e o Twitter. Ele parte para o WhatsApp, eles tiveram um trabalho muito eficiente ali no YouTube, e no YouTube o que destacou ali foi um trabalho de moldar o pensamento das pessoas. Porque são vídeos mais longos, né? Você tem um espaço para poder trabalhar melhor ali o conteúdo. E a BBC, ali em 2018, já fez uma matéria falando sobre isso, né? Sobre como o YouTube, ele ajudou a radicalizar o Brasil. E foi muito isso. Eles fazem um trabalho de revisionismo histórico que não é inovador também. O Viktor Orbán, na Hungria, já tem feito isso e tem usado o governo, né, a máquina pública, para poder fazer esse revisionismo histórico. Ele mudar a imagem do que ele foi, ele, de uma forma mais bem simplória, ele seria mais ou menos, teve um papel que o Lindbergh teve ali na queda, aqui nas diretas já, né, no Fora Collor, na verdade. E ele teve para a queda do comunismo, né, do regime comunista lá na Hungria, e ele está mudando, ele tem trabalhado com os museus, na internet, com os órgãos públicos, para que a população veja ele como herói. Foi ele o responsável por derrubar o comunismo, o herói da Hungria. Ele é muito habilidoso, né? Muito mais habilidoso do que outros parceiros dele ao redor do mundo, então ele tem conseguido muito sucesso e mesmo com uma coalizão grande não conseguiram vencer ele porque está num processo já muito avançado de deteriorização e de revisionismo histórico lá. Mas esse revisionismo histórico também não foi criado por eles, eles viram algo sendo feito, reproduziram aquilo dentro das estratégias e ferramentas que eles tinham, né, para poder garantir justamente a posição que eles já tinham, né? Isso, com muita eficiência também. Tem as denúncias, né, de disparos irregulares. E na própria eleição de 2018 também teve denúncias de outras pessoas usando disparos irregulares. Então, era também um expediente que não foi só usado por ele, outras campanhas também estavam usando, fizeram uso desses disparos irregulares de mensagem. Não no WhatsApp, mas usaram por SMS. Eu falei, né, na questão do revisionismo, né, eles conseguiram trazer, né, no caso também das redes sociais, sofisticar, atualizar, na verdade, as práticas que estavam sendo feitas, e eles conseguiram fazer também para esses dos disparos. O uso de desinformação, né, de fake news, na verdade, a desinformação você consegue pegar desde a eleição de 89, se for olhar só aqui para a redemocratização, né, para a Nova República.
várias eleições em várias campanhas. A gente pode citar várias campanhas de vários espectros políticos. A gente pode citar, por exemplo, a Marina Silva. Ela vem denunciando até hoje que ela sofreu um grande ataque de desinformação sobre ela, de fake news sobre ela em 2014, pela campanha da Dilma. A Dilma sofreu ali, não em campanha eleitoral, mas no período ali do impeachment, uma grande campanha de desinformação sobre ela. Eu lembro daquela capa da Veja, que eles pegam uma foto dela comemorando um gol e recortam e colocam uma manchete como se ela fosse descontrolada, né? Sim, além ali do machismo, da misoginia, era para dar a entender que ela estava gritando com outra pessoa, que aquilo foi capturado no Palácio do Planalto e que era um registro desse momento de descontrole da Dilma. E não, ela estava comemorando um gol num estádio. Caramba, que bizarro. Teve aquela investigação minuciosa em 2002, né, da bolinha de papel que bateu na cabeça do Serra, lá em Campo Grande, na minha terra, Campo Grande. Aqui no Rio? Sim. Foi um grande espetáculo. E falavam que era uma pedra que tinha sido jogada pelos apoiadores do PT. E aí você via, né, a bolinha batia, quicava na cabeça dele pra longe. E eles contestavam assim, não, é uma pedra com certeza que bateu ali e quicou. Seria impossível pelo tamanho da bolinha que tinha sido. Isso daí é desinformação também. Sim. A gente tem a propaganda contra o Ciro depois de 2018, por ele não ter apoiado a Haddad, e dizendo que ele não voltou, né, da Europa nem para votar. E isso falando sobre as eleições nacionais, né? Se a gente olha aqui, por exemplo, para o Rio, né, para a capital do Rio, a gente pode falar das de 2016 contra o Freixo, que quando ele vai ali, principalmente quando ele vai para o segundo turno com o Crivella, começam a falar que ele vai legalizar o aborto, que ele vai liberar as drogas, que ele vai acabar com a polícia militar. Isso ele tentando ser prefeito sem ter nem poder para isso. Só que, como as pessoas não têm esse entendimento, né, dos poderes, quem pode legislar, quem pode executar, né, cada coisa, acreditaram. Marta Rocha também, de 2020, tinham três candidatos ali, o Crivella, Eduardo Paes e o Marcelo, não estou lembrando, o candidato do Bolsonaro. Os três eles usavam as inserções na TV para tentar criar uma ideia de conexão, né, de ligação dela com o Jogo do Bicho, porque ela, nos anos 90, teve um ex-namorado que foi denunciado por ser aliado do Jogo do Bicho. Caramba. A gente pode passar aqui a noite inteira dando exemplos de casos sobre diversos aspectos aqui. Eu mostrei mais de um de desinformação. O que foi feito de eficiente ali, no caso do Bolsonaro, foi de entender quais eram os medos, né? E de aproveitar uma caricatura que já estava ali na cabeça das pessoas para criar e ter uma fake news mais elaborada e mais precisa. Não acredito que tenha tido uso, pelo menos não tem nenhuma evidência que teve uso de dados para isso, como houve ali para o Brexit e para a campanha do Trump, mas ele conseguiu fazer essa leitura muito precisa do Brasil, né, do eleitorado brasileiro, muito conservador, e conseguiu criar essas narrativas e essa desinformação para esse povo. E ali as redes sociais só ajudam a espalhar melhor. Né? Exato, assim, a chegar a ter o alcance que talvez numa propaganda política convencional você não tenha, né? Sim, e o ambiente que isola a pessoa de receber a informação contrária, porque quando não havia rede social, se, por exemplo, no caso da bolinha de papel, que foi em 2002, ainda não tinham redes sociais, o pessoal levou na piada aquilo, sabe? Porque ficava claro que a bolinha batia, quicava na cabeça. Então, se a pessoa assistiu o Fantástico e viu aquela investigação incrível, né? No dia seguinte estava conversando na rua e fazendo deboche, sabe? Sim. Então havia ali, né? Mesmo que você tivesse acreditado, ficava, pode ter sido isso mesmo. Não tinha como rever, né, o vídeo, mas ficava ali no boca a boca. Então, aquele momento não tinha como isolar as pessoas de ter outro tipo de informação, ou contraponto ali, tentar divergir de alguma forma, como o ambiente das redes sociais criava, ainda mais ali no WhatsApp, que ninguém sabia o que estava circulando. Né? Eu fico curiosa, assim, né? É porque, assim, você começou falando sobre o que é uma rede social, né? E aí eu fiquei pensando em como que essas informações de desinformação, por exemplo, elas penetravam no WhatsApp, sabe? Então, assim, é através de grupo, é um disparo automático que você pega um catálogo de telefones que você teve acesso e aí você dispara. Como que é feito isso, sabe? Eu não sei se você tem essa informação, mas eu fico curiosa para saber, porque, assim, nesse processo de você pegar a notícia, né, e aí colocar ela, por exemplo, num espaço de WhatsApp, vamos colocar assim, como que você faz para isso se difundir, sabe? Você cria grupos específicos para essas pessoas que estão dedicadas a isso, a pegar essas informações e compartilhar?
Você tem mais ou menos uma ideia de como que isso funciona no WhatsApp, por exemplo? Sim, eu acho que é aí que entra as principais inovações deles ali de estratégia eleitoral aqui no Brasil. Primeiro, eles pegaram um conceito, né, uma estratégia que o MBL tinha feito muito bem no Facebook, principalmente, de regionalizar o apoio. Então, tinha MBL Bangu, MBL Rio de Janeiro, MBL Norte Fluminense, MBL Belo Horizonte, MBL Sul de Minas, ou seja, eles conseguiram regionalizar o apoio deles, né, os grupos favoráveis deles, e compartilhar conteúdos para aquelas regiões. Tá. Então, quem estava num grupo de Bangu ia receber coisas ali que fossem, no contexto de Bangu, que tivesse de acordo com o pensamento deles e com o objetivo que eles queriam atingir. Entendi. O que eles fazem, de uma maneira muito, muito inteligente até, é não só regionalizar, mas também criar para comunidades específicas. Aí tinha, né, dos caminhoneiros, dos evangélicos, dos católicos, dos policiais, taxistas, Ubers. Caramba. Eles vão criando por região também. E isso é uma grande sacada. Isso faz parte da estratégia de compartilhamento de informações, por exemplo. Sim, porque, por exemplo, porque adiantava ele falar que ali em 2018 o Haddad estava com o apoio do Freixo. O Freixo é mais conhecido nacionalmente, da Márcia Tiburi, no Pará, por exemplo. A pessoa não pode falar assim, quem é Márcia Tiburi, sabe? Mas de repente é mais interessante para falar, olha, o Haddad está com apoio aqui. Mas em São Paulo, a Márcia Tiburi com certeza tem. Essa pessoa, olha que essa pessoa que apoia, né? Pegar um vídeo dela, por exemplo. Olha essa pessoa que apoia o Haddad, aí pega uma foto, faz aquela montagem e conta assim, mais simplório, mais simples. Isso é engraçado, né? Mais adesão tem, sabe? Mais confiança acaba tendo. Se tá muito profissional, as pessoas não acreditam, já pensam que é campanha. Quando tá bem simples, eles ficam assim, alguma pessoa que tá aqui denunciando, né, junto com a gente. Então eles conseguem, eles trabalhavam conforme a região. E acho que o que ele traz realmente de inovação, não sei se o Trump chegou a fazer isso, é estar presente, estar perto. Ele tentava sempre vender essa imagem de pessoa humilde, né, do povo, e ele entrou em todos os grupos, ele estava presente em todos, ele não falava nada, mas ele estava lá e aquilo dá uma credibilidade para o grupo. Caramba. Dava uma sensação de prestígio para as pessoas, né, pô, o cara tá aqui querendo nosso voto, presença, tá aqui no nosso grupo, né? Que a gente organizou, para ele assim, a gente organizou esse grupo, ele foi convidado, ele entrou no grupo, e tem até um vídeo que ele mostra assim, o WhatsApp dele cheio de mensagem correndo, isso na eleição, né, cheio de mensagem entrando, falando, pessoal, não consigo responder agora, né, é um exemplo, e fora outros casos que contam tanto de áudios dele e de áudios de apoiadores fingindo que eram ele, mandando o áudio. Para passar essa credibilidade de que o candidato à presidência estava ali, estava participando e estava junto com as pessoas, ao contrário dos oponentes. Estava ali prestigiando a sua militância e seu engajamento, então tudo que estava ali tinha aprovação, né? Era garantido, era seguro, e isso aproxima muito ele da base dele, o que era importante. Porque você cria um sentimento de pertencimento nas pessoas, né? E aí é um grupo em que o líder do grupo está presente e ele dá esse prestígio, então você causa um pertencimento nas pessoas, né? É meio que algo que pega em sentimentos muito subjetivos, né, das pessoas. Sim, e no momento, né, que a gente vive até hoje muita descredibilidade da política, né, das pessoas não acreditando, ele se vender como uma pessoa humilde do povo ali que era tão indignado como todo mundo, querer resolver os problemas e tá ali junto, fingindo que tá vendo que tá sendo publicado, né, acompanhando as sugestões, isso dá muita força, né, para a candidatura. Sim, funciona demais. E como eu disse, né, no caso da desinformação, eles conseguiram, acho que isso foi a chave, né, a cereja do bolo, né, eles conseguiram captar qual era o sentimento ali, né, qual era o pensamento majoritário, qual era a corrente de opinião que estava rolando para aquela eleição, o que ia conduzir aquela eleição, né, que o que vai eleger a pessoa, que toda eleição tem isso, toda eleição tem até uma disputa, né, entre um ou mais candidatos, mas que eu vejo, né, sempre tem aquele candidato, tem aquela corrente de opinião que vai eleger, sabe? É para manter ou para mudar? O que a gente quer manter? E ele soube, no campo ali do queremos mudar, né, da rejeição ao petismo, ele conseguiu entender qual era o sentimento ali de revolta, e aí ele fala sobre corrupção, fala sobre valores da família, ele pega todas as pautas... Ele conseguiu pegar todos os elementos, né, para construir uma narrativa para dar suporte, né, ao processo
eleição. Exatamente. E aí ele conseguiu canalizar isso para a candidatura dele. E aí em cada grupo, como eu disse, cada grupo recebia uma narrativa. No grupo de evangélico era assunto sobre família. No grupo de conservadores, podia falar também sobre corrupção. Quando falava ali com os caminhoneiros, falava sobre o absurdo que era o aumento do diesel, preço da gasolina, do diesel, e como ele ajudar a categoria, né? Então, essa subdivisão, né, essas divisões que ele faz ali, subdivisões que ele faz nos grupos, essa organização permite ele enviar uma mensagem qualificada. Sim. É como os anúncios nas redes sociais funcionam, né? Eles querem te entregar o anúncio que vai vender. Então ele conseguiu entregar para as pessoas o que iria vender a candidatura e fazer elas comprarem a candidatura dele. E isso foi, talvez, a chave principal do sucesso dele. E, Yuri, com base nesses estudos todos que você já teve contato, né, que você tem visto e tal, de que forma os governos eles podem se preparar para criar condições de uma eleição que tenha o menor nível de interferência possível, por exemplo, nas redes sociais? A gente agora entra no tabu da área. Essa semana mesmo eu já vi algumas coisas, né? Sim, independentemente, assim, as pessoas nas suas redes, né, conseguem publicar sobre isso com mais tranquilidade, né, com mais abertura. Mas para publicar numa revista científica é mais complicado. Porque pede muito ali na ciência que não tenha viés, né? Sim. Quando você entra nesse assunto, você pode estar apresentando um viés que não vai agradar a todo o público. Vai trazer muitas cartas, né, ou e-mails de desacordo. Então se fala muito subjetivo assim, tem que combater a desinformação, tem que combater o uso de contas inautênticas, né, de bots e trolls, que assim, é de fato muito importante ser feito. Sim. Mas não fala o que precisa ser feito, né? A prática, quais são as medidas que precisa existir para coibir esse tipo de ação. Fica em aberto. Se a gente olha para a prática, né, tem acontecido, as redes sociais, né, plataformas, elas têm derrubado uma certa frequência as contas que são automatizadas, que não são verdadeiras. Robozinhos, né? Tem tomado algumas medidas para tentar evitar a disseminação de informação falsa. Se eu não me engano, o WhatsApp, ele coloca agora, quando a notícia é muito antiga, no labelzinho assim, olha, essa notícia é de tanto tempo, foi publicada há muito tempo, ou é o próprio site, se eu não me engano, o próprio site da notícia. Eu vi esses dias uma iniciativa, né, do Tribunal Superior Eleitoral de criar como se fosse um label, né, uma etiqueta, como criaram para conteúdos que eram com Covid-19, né, para colocar, né, essa etiquetazinha dizendo que aquele conteúdo era sobre eleições. E aí é uma forma, né, do tribunal também conseguir rastrear esses conteúdos e também se aquele conteúdo é verdade ou não. É um conteúdo que tem veracidade, né? Tem sido feito algumas coisas. No próprio Twitter também, agora, se você compartilha uma notícia que você sequer abriu, ele pergunta se você quer compartilhar mesmo sem ler. Legal. Mas assim, eu não vejo nada disso como suficiente, sabe? Nada disso vai ter tanto impacto, porque a chave ali, né, o tem que ser mudado é o algoritmo. Tem que ser ali verificado e debatido, né? É o algoritmo, porque é dali onde elas tiram lucro, eles são promotores ali de comercialização, é sempre pensando no dinheiro. E aí entra o conflito. Por exemplo, o YouTube teve uma notícia que derrubou tantos conteúdos informativos da rede. Mas aí você se pergunta, quanto tempo esse conteúdo ficou no ar? Exato, quantas pessoas viram, assistiram, né? Quanto eles fizeram de dinheiro com esse conteúdo, sabe? Quanto que eles lucraram nesse período todo? Foi eficiente? Fica eu não vejo como o suficiente, sabe? Se derrubar depois, deixar acontecer e depois a gente vai aqui apagando o fogo aos poucos, sabe? Sim, e eu acho engraçado também uma certa resistência, né, por parte das empresas, né, que gerem essas redes sociais em abrir os dados, em criar políticas, né, internas efetivas, assim, para garantir, né, a integridade, assim, das informações que chegam para os usuários, de que forma a plataforma disponibiliza informações sobre o usuário, né, para terceiros, enfim, que nesse processo todo tem, né, a questão da plataforma também vender os seus dados. Enfim, a gente não sabe muito bem como é que isso acontece, né, até então, mas você também pode ser, né, como é o caso do documentário da privacidade hackeada, que eu até fiz a sugestão no episódio anterior, então se você não ouviu, você volta lá no episódio anterior para ouvir comentários e ver o documentário. Então, assim, os próprios eleitores, eles
viram, né, comércio, né? Tem informações sobre você ali, sobre a sua vida, que são lucrativas, né? Não só para as empresas que gerenciam as redes sociais, mas também para quem está interessado em se tornar um representante, né, das pessoas no sentido político, né? Justamente onde o ponto que eu ia entrar, né? Falta muito respeito dessas empresas, dessas plataformas, tanto as leis do país, seja Brasil, seja Argentina, México, enfim, qualquer país, e as decisões judiciais. Mianmar, Rússia, enfim. Pois eles não respeitam muito as leis, né? Eles respeitam mais as leis do país de origem deles, porque ali eles realmente podem sofrer grandes sanções. Mas nas outras, dando exemplo, o Telegram, o TSE chamando eles para poder discutir ações para as eleições, eles tratando com total desdém. Só foram tomar alguma providência quando eles receberam uma intimação. Olha, se vocês não vierem conversar, vocês vão sair do ar. Exato. Aí falaram, não, opa, é um mercado muito grande para eu perder. E aí eles vieram conversar. Exatamente. Então, mais uma vez, a lógica do lucro que se prevalece sobre a democracia, né? A gente está falando aqui sobre processo democrático, né? Então, assim, que sofre ameaça simplesmente porque uma empresa não trata com os devidos cuidados, né, o que deveria ser tratado. Uhum. E aí, ao meu ver, né, a minha opinião sobre a questão de como a gente pode ter uma eleição mais livre, não só uma eleição mais livre, mas uma democracia mais forte, né, mais consolidada, com redes sociais, é falar de fato sobre os algoritmos e sobre regulação das empresas. E aí é polêmico quando a gente fala de regulação, porque muitas pessoas entendem regulação como censura. A gente está falando de regulação de conteúdo. E não é só regulação de conteúdo. O conteúdo deve ser regulado, né? Deve ser permitido ou não permitido de acordo com as leis do país. Por exemplo, aqui no Brasil não pode, e corretamente, fazer apologia ao nazismo. Nos Estados Unidos pode. Então, se lá nos Estados Unidos podem criar uma página sobre o nazismo, aqui no Brasil não poderia ser permitido essa página sequer ser exibida aqui, né, se for criado em outro país. Então tem que ter uma certa... buscar na lei regras para essas redes sociais circularem no país. Existirem, né? E ter essa auditoria do código. O país fala assim, olha, você quer... E principalmente o Brasil tem muita força para isso, porque a gente tem público. O Brasil é um dos maiores países online do planeta. Sim. Então é muito interessante para essas plataformas estarem aqui. Usam bastante redes sociais, né? Pois é um país que gosta de interagir e que está online, né? Exato, não, totalmente. E é interessante para eles estarem aqui. Então, se o Brasil falar, olha, vocês têm que estar, vocês querem participar, né? Querem comercializar aqui no Brasil, vocês vão ter que seguir essas regras. E aí, uma regra pode ser a auditoria do algoritmo. E outra, olha, se o conteúdo está violando essas leis aqui, ele não pode ser publicado. Se for publicado, vocês vão receber sanções, receber multa. E fazer esse tipo de regulação. Porque se a gente tem certa regulação, né, de conteúdo para TV aberta, imagina um aparelho que você está ali recebendo informação, está recebendo todo tipo de conteúdo, né, uma aplicação, né, todo tipo de conteúdo 24 horas por dia também, sabe? Então falta, ao meu ver, isso, é buscar uma regulação para o setor que proteja o cidadão brasileiro e o Estado brasileiro seja respeitado com as suas leis e suas normas. E para você, Yuri, o que é polarização e como que as redes sociais aprofundam esse abismo? Olha, eu não tenho muita propriedade para definir a polarização. Eu vejo assim, que é mais das ciências sociais para definir isso, sabe? Eu entendo que ela existe para cada eleição, principalmente ali na eleição, que isso eclode muito, né? Toda eleição tem ali a questão da polarização. Aí pode ser focado em pessoas, pode ser focado em partidos, pode ser focado em correntes de pensamentos, né, a favor ou contra alguma coisa, mas sempre existe ali. E as redes sociais, né, as plataformas de redes sociais, elas promovem a polarização a partir da questão mesmo das bolhas, né, das câmaras de eco. Tem um estudo dos cientistas gregos, né, que eles fazem essa análise ali das redes de extrema esquerda, como eles chamam, né, extrema direita, lá na Grécia. E aí eles afirmam, né, que a ideologia é a força motriz das câmaras de eco nas redes sociais. Que interessante. E a ideologia está ali, a polarização, né, cria para os algoritmos essa ideologia. Então, quando você não tem esse debate plural, né, quando as redes deviam estar promovendo o debate, a compartilhamento de informação, né? Que a rede social, a definição traz isso, né? Você está compartilhando informações com outras pessoas, aí tem diversas formas de compartilhar. Uhum. Elas não promovem, não entregam para todo mundo, você não está, de fato, tendo um debate plural, que é um pilar, né, primordial na democracia, né?
Você ter esse debate. Não, e você ter acesso, né, à pluralidade, né? Eu acho que o algoritmo, ele funciona justamente nessa via ao contrário, né? Porque quando ele cria essas bolhas, ele vai criar a narrativa de uma perspectiva só. E aí você não vai conseguir ter acesso a outros tipos de informação que podem vir a formar o seu pensamento na hora de você definir um voto, na hora de você ser a favor ou não de uma política pública, que o Senado está fazendo um plebiscito, sabe? Enfim, assim, isso interfere diretamente no processo de construção da democracia, né? Então, assim, se o algoritmo cria uma certa bolha para fazer com que você tenha contato apenas com uma perspectiva que vai te prender em tela, que é isso que eles querem, né? Então, a pluralidade de informações que você poderia ter, ela fica secundarizada. O que é curioso, né? Eu gosto muito de eleição, então eu vivo revisitando eleições, às vezes assisto até propaganda eleitoral de eleições antigas para ver como que era o ambiente na época. E se você olha as pesquisas eleitorais de eleições antes de redes sociais, né, antes do aumento do uso das redes sociais aqui no Brasil, principalmente as mais populares do Facebook, Twitter, e depois você começa a notar uma mudança do padrão, né? A gente tem uma instabilidade muito maior, os candidatos ficam estacionados até começar a campanha. Isso já acontecia, né? A população só começa a pensar na eleição quando a eleição começa na TV. Sim, exatamente. É como se entrou no clima de Copa, sabe? Entrou no clima de eleição, e as pessoas aí tomavam ciência e começavam a pensar sobre isso. Mas antes você sentia uma mobilidade a partir das declarações, das entrevistas dos candidatos, nas pesquisas de opinião, né? Um acontecimento do dia a dia, sabe? Aumentou o preço de uma coisa, a inflação está aumentando, o dólar está mais caro, isso daí tudo impactava nas pesquisas. Claro que poderia ser revertido na campanha, se você está falando do governo ou de outro candidato que está mais atrás consegue também reverter na campanha, mas você não via essa estabilidade. Hoje, não só no Brasil, pode pegar o exemplo da Colômbia, né, recentemente, que vem uma estabilidade até a eleição, e na eleição tudo muda, porque a gente não sabe como vai ser a campanha, o que vai rolar ali, quais são as estratégias de rede que estão sendo pensadas, que vão ser efetivadas ali, se vão ser efetivas. A gente tem vários exemplos, né? O que aconteceu com o Witzel, chegou na última semana, nos últimos 3 dias ele disparou. E eu lembro de eu estar voltando do curso de francês na época, né, lá na FRJ, e parou no Galeão, entrou uma galera no Galeão. O pessoal na minha frente estava conversando sobre quem votar, né? Quem você vai votar? E o Witzel já tinha subido um pouquinho na pesquisa. Eu vou votar nesse Witzel aqui, que aqui no grupo tá falando para votar nesse. Aqui no grupo, olha que interessante. E aí eu fiquei, não é possível. E quando ele quase leva no primeiro turno, eu falei, aquele estado falou, coisas estão acontecendo, as coisas estão mudando de verdade, principalmente em eleição. E comparando como era antes, essa conversa só aconteceria se ele fosse encontrar com a família no dia da eleição ou antes da eleição, que é um momento, né, onde as pessoas definem o voto, né, conversando com um amigo, conversando com a família. Tô em dúvida em quem votar, quem vocês vão votar, por quê e tal, e começa ali o diálogo, e aí eles definem o voto. Isso acontecia, né, antes, mas hoje acontece ou no dia da eleição, como aconteceu em 2018, né, um pouquinho antes, e é tudo sem uma visibilidade, com um alcance, assim, impressionante, surreal, né, porque são muitas pessoas, né? Se você estiver num grupo muito grande, pessoas que você não conversaria no dia antes da eleição, como era antigamente, você vai estar conversando agora, sabe? Eles provocam, né? Essas câmeras acabam provocando, eu vejo elas como responsáveis, provocar essa estabilidade que pode ser mantida ou não, ou simplesmente mudar tudo. Bolsonaro, ele soube, ali na campanha, sair da estabilidade e subir. A Marina Silva já não soube captar esse movimento e caiu. Elas são promotoras ali do que vai acontecer, né? Mas até a eleição fica aquela estabilidade que a gente nunca sabe. Porque não sabe. Pra quem acompanha a eleição, você fica assim, o que vai acontecer, sabe? Mas assim, hoje também você acompanha pelas redes sociais, assim, sabe? O processo de contagem dos votos, o processo das pessoas compartilhando notícias a respeito do processo de eleição, né, no dia da votação mesmo. Então, assim, hoje eu acho que as coisas elas estão muito mais, eu não diria estáveis. Você não consegue prever muito bem o desdobramento que vai ser, né? E eu acho que a tecnologia, e aí não só falando de redes sociais, mas acho que a tecnologia, de modo geral, ela tem o seu atravessamento nesse processo, sabe? E para fecharmos essa conversa maravilhosa, vamos para a nossa última pergunta.
Quais ferramentas, assim, na sua opinião, pode ajudar a gente a distinguir as notícias de desinformação das notícias reais de fato ali que tem alguma veracidade, assim, para que a gente se informe de fontes seguras, né, sobre as eleições? Você tem alguma ferramenta assim que você usa para checar se aquela notícia é falsa ou não, enfim? Eu tenho, não diria ferramenta, mas eu diria boas práticas. Se fala muito, usei aqui desinformação para poder falar sobre fake news, porque tem esse debate também, né, de deixar ali na academia, de deixar de usar fake news, usar desinformação, porque fake news não é só o notícia falsa, né, causa essa confusão, essa... porque quando você traduz literalmente é notícia falsa, né, mas não necessariamente é só notícia falsa. Pois é. Não é só notícia falsa, mas pode ser mentira mesmo, aquelas mentiras diretas, pode ser exageros, informações erradas, descontextualizadas. É uma gama de coisas que leve à desinformação da pessoa, ela não ter aquela informação precisa sobre conteúdo, sobre um determinado assunto, uma pessoa. Então é muito importante já esclarecer isso, porque você vai ouvir muito fake news. E aí as pessoas acham que no fake news é só aquela mentira, aquela notícia falsa. E não é qualquer coisa que te induza a desinformação, te leve à desinformação. E aí o que pode ser feito para evitar a desinformação? É olhar a data, receber uma notícia, olha a data, vê de quando é aquela data, vê se é uma data próxima, se é algo antigo, porque pode acontecer, por exemplo, de alguém falecer e pegarem uma declaração do candidato, por exemplo, de anos atrás criticando a pessoa que faleceu, sabe? Para falar, olha como é desumano, sabe? Como não tem coração. Aí criar aquele hate todo em cima da pessoa, descontextualizando totalmente aquela fala, né? Sim, sim. Principalmente se for uma pessoa muito querida, sabe? Por todos. Então é muito importante olhar a data, recebeu, olha a data, primeira coisa ali, olha a data. Tanto que já tem, inclusive, já estão tendo essas ações para poder mostrar quando uma notícia é antiga ou não. Ah, legal. Outra coisa, prestar atenção no endereço do site. Podem criar uma página só para aquela notícia falsa. Caramba. Tenta interagir com o site. Se não interagir, dá uma olhada no endereço do site, que às vezes você pode interagir, ele tem um link para a página correta. Então você fica de olho no endereço do site, né? Mas para quem já tem mais conhecimento de tecnologia, é mais fácil fazer. Para quem não tem, é simples. Pega o título da notícia e joga no Google, porque pelo título da notícia, o Google, se for certinho ali o que está escrito, o Google vai trazer para você a notícia. Vai ser um dos primeiros. E se ele não existir, ele não vai mostrar. Aí se ele não mostrar ou não mostrar nenhuma notícia relacionada, aí você desconfia. Muitas vezes, quando é alguma notícia falsa, né, ou alguma coisa fora do contexto, eles já chamam de fake news ali, eles já mostram na página, olha, veja a verdade sobre tal informação. Então, achou polêmico também? Joga no Google, pega ali, confirma a informação, tenta ver de outra fonte, isso é importante, vê de mais de uma fonte, porque pode ter um viés ali para noticiar aquela informação, sabe? Tenta ver de mais uma fonte. Ou até o clickbait, né? Aquela estratégia de clickbait aí para pegar as pessoas. Né? E o que é grave, tem a questão do paywall. Aí muitas vezes é o título super escandaloso, né, super polêmico, a pessoa entra para ler e não consegue ver porque tem um painel falando, olha, pague para ler. Deveriam ter, não sei se nas medidas do TSE ele recomenda tirar esse clickbait para ele, clickbait não, paywall para as eleições, né? Mas seria muito interessante se tivesse essa ação ou algo do tipo direcionando para que o paywall não existisse ou tivesse um número mínimo ali de coisas que pessoas possam acessar aquilo, ou o tempo que ela pode ficar lendo aquela notícia, enfim, para permitir que a pessoa consiga consumir aquele conteúdo que ela recebeu. Por exemplo, se ela pode ser um paywall que eles conseguem identificar isso, né? Se a pessoa entrou pelo WhatsApp, encaminhada de outra pessoa, não conta pro paywall. Ela pode abrir, entendi. Recebeu por uma rede social, pode abrir sem contar o paywall. Ele foi no site e tentou ler a notícia, mostra o paywall. Caramba! Tentar estabelecer uma regra mais eficiente para isso. Tem notícias que é de fofoca, sobre famosos, sobre séries. Ali coloca paywall, mas quando você está falando sobre questões mais sensíveis, né, sobre política, economia, medidas ali do governo, é importante que não tenha o paywall para as pessoas conseguirem se informar. Mas aí isso já sai um pouquinho das mãos dos eleitores, né? Outra coisa que sai das mãos dos eleitores também é a questão da internet para acessar, porque muitos operadores hoje dão internet gratuita para usar o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, mas sites de notícia não. Então, deveria ter alguma regulação para isso, né?
olha, se for oferecer para as plataformas de redes sociais, então você precisa oferecer também para os links que a pessoa vai abrir dessas redes sociais. Interessante, ou sim. para sites de notícias também, ou seja, se quer oferecer para as redes sociais, tem que oferecer também para sites de notícias. Eu não sou muito fã de checadores de notícias, de dados, né? Quando eles analisam os dados que um candidato está dando entrevista, muitas vezes eles vão no pé da letra ali, se a pessoa arredonda, né? Se aquele candidato arredonda o número, já fala que é falso ou não é preciso, e isso acaba pegando, tem um reflexo muito ruim na pessoa, né? A pessoa pode achar, ele está mentindo, né, no que está falando. Mas se a pessoa tá dando entrevista, falou, fiz isso, fiz aquilo, a gente tem tantas pessoas nessa condição, a gente melhorou a vida de tanto. Joga no Google os dados. É um processo de conscientização muito mais profundo, né? Mas as pessoas precisam entender que o voto vai interferir no futuro dela, não é sobre o presente, né? O voto é sobre o futuro. A pessoa que vai estar sendo eleita ali, ela não vai ser só eleita, vencer uma eleição, ela vai governar o país, vai governar o estado, vai governar a cidade e legislar também por 4 anos. Então, é muito importante que seja um voto bem dado, um voto bem pensado, sim, questionado. Então não custa nada você pelo menos ver uma sabatina, ou ver um debate, e ali você ir pesquisando as informações que estão sendo ditas, sabe? São 2, 3 horinhas que você vai gastar ali, mas que vão ser muito importantes para o seu futuro e para o futuro das pessoas que você ama. E aí, sempre, quando você fala sobre a desinformação, evitar ser desinformado ali pelo que o candidato está falando ou pelo que a campanha dele está falando, que os apoiadores dele estão falando e compartilhando. Não, acho que você tocou num ponto assim, extremamente importante, porque não é sobre a eleição, né, o processo eleitoral, ele não é sobre ganhar uma partida de futebol, né? Eu acho que as pessoas não têm essa noção porque é tudo sim ou não. Preto ou branco, sabe? Assim, não é, sabe? Não é. A gente precisa entender que o processo democrático, ele se constitui de várias coisas, né? E, assim, o voto é uma delas. Uhum. O processo de mudança, né, de uma população, de uma sociedade como um todo, ele se estabelece também através do voto, né? E aí, se a gente não cria essa relação com a nossa democracia, que ela é multifacetada, ela tem muitas camadas, né? Então, nesse processo de muitas camadas, a gente precisa observar que não é só ir lá no dia da eleição e votar com base em 3, 4 notícias que você viu, sei lá, assim, ao longo de todos esses meses de campanha eleitoral. As pessoas estão fazendo campanha eleitoral. Eu acho que é importante a gente entender, cara, você quer ouvir o que o candidato tem para falar, você quer ver um debate, pô, show, mas vai procurar a proposta de política pública que ele quer implementar no Brasil durante 4 anos, sabe? Vai ver o projeto de lei que esse candidato, né, para o legislativo quer construir para a sua sociedade, assim, sabe? Ter uma postura de proatividade, entendendo que o voto ele é só mais uma das pontes para a gente construir uma sociedade um pouco mais livre, um pouco mais igualitária. Cara, não é a eleição, o processo de escolha de um candidato, né? Ele tem várias coisas para você olhar. Então, assim, Bolsonaro ele foi eleito com um PowerPoint de 10 slides, entendeu? E eu abri aquele PowerPoint e era inacreditável ver aquilo. Assim, ele não tinha política pública. Ele não tinha política pública. Inclusive, o governo dele todo não teve política pública. É sempre se questionar, porque no PowerPoint era só assim, acabar com a violência. Coisas como? Genéricas, né? É sempre isso. Falou essas amenidades, essas frases bonitas, se pergunta como. Frases de efeito, né? Não explicou, dá uma olhada lá no plano dele, não diz como também, como vai fazer, como vai pagar, como que vai executar. Então ele tá mentindo, sabe? Da onde sai verba, da onde vai, não sei. Sabe, assim, é isso, assim, eu acho que a gente não pode cometer o erro que foi cometido, né, em 2018, assim, porque não tem mais como uma pessoa se eleger com um PowerPoint de 10 slides, entendeu? É inadmissível, com uma campanha mentirosa, sabe? Com uma campanha de desinformação o tempo inteiro, sabe? Não só o pré, como durante o processo mandato dele, entendeu? Então, assim, são essas coisas, né, que eu acho que a democracia, né, e eu acho que a tecnologia, de modo geral, aliado ali com as redes sociais, elas precisam estar atentas, assim, porque
tá atento pro bem, né? Porque é um veículo, né, em que a gente, de fato, igual você falou, a gente compartilha informação, né? A gente tá ali com as pessoas e a gente tá educando pessoas também, né? Mas a gente também está sendo educado. Então, da onde a gente está, sabe, trazendo as fontes de informação que a gente está se informando e que a gente está construindo a democracia, não só brasileira, mas ao redor do mundo, assim, porque a gente já viu que outros países também passaram por coisas muito parecidas igual ao Brasil e que dirá até pior. Concordo demais. Grandes palavras. Acho que você foi precisa. Yuri, quero te agradecer muitíssimo a atenção e o tempo para dividir um pouquinho do seu conhecimento. Fica à vontade para indicar algum conteúdo para o pessoal e divulgar mais sobre o seu trabalho acadêmico também. Eu que agradeço muitíssimo aqui o espaço. Eu estudo informática desde pequeno, né? Costumo falar, né? Porque eu fiz escola técnica, desde o primário, ali, ginásio, a gente sempre teve contato ali com as matérias, né, técnicas. Eu escolhi informática no ensino médio, que é o momento que a gente escolhe ali o que quer cursar, por gostar muito de informática, né? E eu vi, assim, um mundo maravilhoso, sabe? Da tecnologia, o que ela poderia oferecer. Era uma criança dos anos 90, né? Tudo era muito lindo, sabe? Era muita esperança. Sim. E aí, quando acontece tudo que acontece, aquilo que você acredita trazer evolução, tá trazendo conflito, tá trazendo ódio entre as pessoas. Você vê o país que você ama tanto, sabe? Que você, cada pedacinho seu, cada característica sua foi construída aqui, né? Se deteriorando por conta da tecnologia que você achava que ia trazer tanta coisa boa. Isso me motivou muito a fazer esse mestrado, né? A buscar o conhecimento. E buscar conhecimento para entender o que pode ser feito, entender como eu posso, naquele pensamento, né? Da mesma forma que a gente, que é profissional da tecnologia, criou esse problema, a gente tem que encontrar caminhos, né, como profissional e como pesquisadores da tecnologia, para resolver esses problemas. E esse espaço que você me dá é uma oportunidade de conversar não só com você, mas com as outras pessoas que estão ouvindo, sobre as redes sociais, sobre como olhar elas, entender que você é o produto e você vai estar recebendo conteúdo que vai estar te instigando, que vai estar de acordo com o que você quer ver, mas aquilo não é só aquilo, né? O mundo não é só aquilo, né? O mundo é muito maior e tem muito mais diversidade de pensamento, de vivências, de contextos que não são refletidos ali para você. E ter esse espaço aqui para poder conversar, tentar trazer essa conscientização, explicar, né, os malefícios e como a gente pode lidar com eles, que as redes sociais nos trazem, foi muito, muito importante para mim. Então, obrigado pelo espaço e um beijão. E esse foi mais um programa do Casa 8, galera. Siga a gente nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter é @podcastcasa8, tudo junto. Compartilha, comenta, manda DM, e-mail se você quiser também. E fala o que você achou do programa pra gente, beleza? Valeu, galera! Este podcast foi editado por Tiago Augusto.